Nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 fundos imobiliários do tipo papel que eu considero os mais seguros da minha carteira, mas antes eu vou te explicar de uma forma bem simples o que é um fundo imobiliário do tipo papel e alguns cuidados que nós devemos ter ao escolher esse segmento de ativo. Eu sei que muitas pessoas já sabem o que é um fundo imobiliário do tipo papel, mas caso você não saiba, eu vou te explicar agora. Os fundos imobiliários do tipo papel são fundos que não compram imóveis físicos, como os de tijolo, por exemplo, mas sim papéis ligados ao mercado imobiliário. Esses papéis são títulos de dívidas chamados CRIs, que significa Certificado de Recebíveis Imobiliários, ou seja, é uma forma de emprestar dinheiro para empresas do setor imobiliário e receber com juros depois. Exemplo, uma construtora vende vários apartamentos parcelados, ela vai receber esse dinheiro aos poucos nos próximos anos. Porém, ela precisa do dinheiro agora, então ela vai até uma securitizadora e fala: tenho 10 milhões para receber, me ajuda a antecipar esse valor? Então é nessa fase que a securitizadora entra em ação. Ela compra esses créditos da construtora e emite títulos de dívida com base nesses créditos, que são os CRIs. Então, esses CRIs são oferecidos ao mercado, geralmente com uma taxa atrativa, exemplo, IPCA mais 9%. Então, os fundos ou investidores compram esses CRIs, a construtora recebe o dinheiro à vista, enquanto os compradores dos CRIs passam a receber os pagamentos futuros com os juros estipulados. Porém, nem todo FII de papel é bom só porque paga bons rendimentos. Investir em FIIs de papel tem um risco muito grande, que é o risco de crédito, o risco do devedor não efetuar o pagamento da dívida, dar calote. Consequentemente, o CRI começa a dar prejuízo e você pode ter os seus rendimentos afetados negativamente. E com os rendimentos afetados, o preço da cota do fundo imobiliário no mercado também pode sofrer correções. Então, é extremamente importante fazer um filtro e escolher bem em qual fundo imobiliário de papel investir, porque tem vários fundos imobiliários com a promessa de pagar altos dividendos, porém com maior risco de crédito envolvido, que são os chamados fundos imobiliários do tipo papel high yield. Já os fundos com uma carteira mais conservadora são chamados de high grade. No começo da minha jornada como investidora em fundos imobiliários, eu cometi alguns erros ao investir em fundos imobiliários do tipo papel, justamente por não entender esses riscos. E esses erros me custaram caro. Então, hoje eu não invisto mais em FIIs high yield, apenas em high grade. Os 2 erros que eu cometi foi investir no HCTR. Na época eu comprei porque pagava dividendos altos, não entendia os riscos, o fundo recebeu vários calotes, não executou as garantias. Atualmente a carteira do fundo está apenas 17% com os pagamentos em dia e o restante está toda inadimplente, e hoje eu estou com menos 75% do valor investido com relação ao preço da cota. E o outro fundo que eu me arrependi de ter comprado foi o RPR. Quando eu comecei a investir nesse fundo, ele tinha uma estratégia e essa estratégia foi mudando ao longo do tempo. O preço da cota caiu bastante e quando começou a recuperar, os gestores chamaram uma subscrição que foi bem mal sucedida e o preço da cota desabou novamente. Eu vi em uma live um dos gestores do fundo falando que não se importa com o preço da cota no mercado secundário, e sim com as decisões que estão sendo tomadas, mesmo que a cota desabe. E eu discordo desse ponto de vista, porque as decisões precisam ser tomadas pensando também na preservação do patrimônio do cotista, mas
Se nem ele mesmo investe no fundo, então para que se preocupar com o preço da cota no mercado secundário, não é mesmo? O RPR está cada vez mais pagando rendimentos ridículos, é um fundo com alto risco e o último rendimento foi de 80 centavos. Quando você pensa que não vai piorar, o fundo se supera. Eu vi na última live que o fundo poderia ter pago 91 centavos por cota, mas resolveu pagar apenas 80 centavos, porque precisa reter dinheiro para finalizar algumas obras. Por que não manteve o mesmo rendimento de 82 centavos do mês anterior? Precisava diminuir agora que a cota estava valorizando novamente. E é óbvio que a cota desabou de novo. E o pior, eu vi o gestor falando que achou ótimo 80 centavos, mas vale lembrar que a maioria dos cotistas começou a investir no fundo quando o preço da cota custava acima de R$ 100. O meu preço médio, por exemplo, é de quase R$ 95. E nas lives de 2024, a promessa era de que os rendimentos iriam melhorar no primeiro semestre de 2025. E não é isso que está acontecendo. Então a confiança acaba ficando abalada. Um ponto positivo que eu vejo é com relação às lives mensais para esclarecer as dúvidas dos cotistas, explicar estratégias e a situação do fundo. Isso são poucos gestores que fazem e eu acho as lives mensais um exemplo de atitude, porém o RPR como investimento para minha carteira eu não vejo mais sentido. Então pense bem antes de investir nesses fundos high yield, prefira os high grade, assim que eu tiver uma boa oportunidade eu vou realizar meu prejuízo nesses dois fundos e investir em outro ativo. Atualmente a bolsa americana está despencando e provavelmente eu vou aproveitar essa queda e fazer essa mudança na minha carteira. Então eu evito esses FIIs com ativos de baixa qualidade de crédito. Se o fundo está pagando dividendos bem acima da média do mercado, isso pode ser um sinal de risco alto, distribuição de ganhos não recorrentes ou lucro artificial. O alto retorno pode vir com alto risco escondido. E agora eu vou te mostrar os 3 FIIs do tipo papel que eu considero os mais seguros da minha carteira. O primeiro deles é o KNCR11, o valor patrimonial do fundo é de 7 bilhões 780 milhões e o valor patrimonial por cota é de R$ 101,62, possui quase 390 mil cotistas e a taxa de administração é de 1% ao ano, pagou 11,59% de dividend yield nos últimos 12 meses. Eu possuo 200 cotas desse fundo, a um preço médio de R$ 96,92 e já recebi um total de R$ 836 de rendimentos. Como eu comprei em um momento de correção, além de ter ganho os rendimentos, eu também estou lucrando com a valorização da cota. E o segundo fundo é o HGCR, o valor patrimonial do fundo é de 1 bilhão 470 milhões de reais, o valor patrimonial por cota é de R$ 95,61, possui mais de 100 mil cotistas, a taxa de administração é de 0,80% ao ano e pagou cerca de 12,32% de dividend yield nos últimos 12 meses. Eu possuo 200 cotas, meu preço médio é de R$ 89,28 e já recebi um total de R$ 820 de rendimentos desse fundo imobiliário. E o terceiro fundo é o AFHI, o valor patrimonial do fundo é de 424 milhões, o valor patrimonial por cota é de R$ 93,21, possui mais de 42 mil cotistas e a taxa de administração é de 1% ao ano. Pagou 12,23% de dividend yield nos últimos 12 meses. Eu possuo 200 cotas, meu preço médio é de R$ 87,45 e já recebi desse fundo um total de R$ 770 de rendimentos. Esses 3 fundos são os mais novos da minha carteira. Eu aproveitei a correção forte, aportei neles.
Já fazia muito tempo que eu queria comprar esses 3 fundos imobiliários, porém eles estavam sempre caros, o preço da cota estava sempre com o PVP acima de 1, então eu aproveitei essa correção forte e comprei esses 3 fundos imobiliários. E você possui algum desses fundos imobiliários na sua carteira ou já teve alguma experiência negativa com algum fundo imobiliário high yield? Caso você queira compartilhar comigo a sua experiência, o seu ponto de vista, eu vou gostar muito de ler. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Curta se você gostou, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Um abraço e até mais!